E agora nós vamos conversar sobre saúde. Vamos falar com o Erlon Guimarães, da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí. Tudo bom, Erlon? O Erlon é superintendente de atenção à saúde e municípios. Bem, ontem a CESAP divulgou que a gente teve um aumento muito grande mesmo, dos casos de dengue e chikungunya. E esses casos, Erlon Guimarães, eles continuam crescendo, né? Porque o período chuvoso, ele tá chegando ao fim. Agora no mês de junho tem previsão de chuva até o dia 15 deste mês, mas é um fenômeno atípico. A gente até chamou aqui o climatologista, o professor Werton Costa, e ele explicou: Ari, a gente está sendo afetado por um fenômeno que vem lá do sul e sudeste do Brasil, mas tem previsão de chuva até 15 de junho. Mas em geral, neste período já nem estava mais chovendo aqui. Num ano normal, sem uma anomalia dessas, climática, a gente já não teria mais chuvas. Mas mesmo assim, os casos de dengue e chikungunya, que em geral eles aumentam no período chuvoso, porque tem mais água parada, tem mais pontos de água, eles continuam em ascensão, Erlon. Explica pra gente. Bom dia. Bom dia, Ari. Bom dia a todos e a todas, nossos piauienses. Na verdade, Ari, nós estamos num período onde naturalmente isso aconteceria. A dengue, ela passa por ciclos, né, que são ciclos onde a gente tem um aumento do número de casos. Nós temos aí o aparecimento de novas variantes por conta do vírus. Aqui a gente está falando de um vírus especial que são 4 subgrupos em um só. E naturalmente, né, nós teríamos sim esse aumento. A Secretaria de Estado da Saúde, ela desde novembro de 2021, ela já vinha fazendo esse alarme, né, a todos os municípios em relação a este ano, onde seria realmente o ano que nós teríamos esse aumento da dengue. E como nós aprendemos agora na pandemia que vírus sofrem mutações, a exemplo do que aconteceu com a Covid, né, nós tivemos o aparecimento de novas variantes. O da dengue a gente já está aí pelo menos com 40 anos convivendo com ele, né? E nós sabemos sempre que nós temos esse período cíclico em que existe sim um aumento. E este ano, né, diferente de todos os aumentos de ciclo, nós realmente tivemos aí porcentagens absurdas, né? Nós tivemos aí para mais de 700% já, nós tivemos só da chikungunya para mais de 5.000% do aparecimento de casos, se comparados com a mesma semana comparados ao ano de 2021. Então, na verdade, essa é uma informação que todos nós temos que ter, a população tem que ter, os municípios têm que ter, mas que mais do que isso, nós temos que fazer aquele trabalhozinho que é o dever de casa, que é exatamente a prevenção. E a prevenção, ela passa pela limpeza dos nossos ambientes domésticos, pela limpeza dos nossos ambientes de trabalho. Então, nós temos que fazer nossa parte. A Secretaria, ela já vem apoiando os municípios, nós estamos lançando mão já do último ciclo utilizado, que é a história do uso do carro fumacê, né? Nós estamos fazendo, né, ciclos de trabalho, de borrifação nos municípios, mas não é isso que vai fazer com que a dengue diminua. O carro fumacê, ele tem sim, ele é necessário sim no momento para que a gente possa eliminar os mosquitos na fase adulta. Mas o mosquito ainda na fase de larva, quando ele está lá dentro do objetozinho que está lá guardado no nosso quintal, na tampinha de garrafa, na folha seca, no lixo exposto de forma inadequada, aquele lixo ali, aquela água parada, aquela água que está disposta ali, ela está servindo como... Então lá o fumacê não chega. E é lá onde o nosso trabalho, que aí eu digo, trabalho mecânico, pegar a nossa mãozinha, né, tirar 10 minutinhos do nosso tempo, fazer uma avaliação na nossa casa e lá a gente fazer a retirada e a gente fazer também a disposição de forma adequada do nosso lixo. Então, esse trabalho preventivo, esse trabalho mecânico, ele diz respeito a todos nós. Todos nós, enquanto cidadãos, devemos fazer, sim, o nosso trabalho. Então, é um terreno que é nosso, que está ali, servindo de depósito de lixo, que a gente vai lá, que nós cuidemos. Até porque municípios possuem legislações
que podem obrigar você a fazer isso de forma legal. Então, nós temos que fazer esse trabalho. É cuidar. Nós aprendemos muito nessa pandemia que nós temos que cuidar da nossa saúde e da saúde de quem está do nosso lado. Então, na dengue, ela não é diferente. Estamos falando aqui de vírus. E aí não fica só a dengue, né? O mosquito, nós já sabemos que ele transmite dengue, zika e chikungunya. E a chikungunya, nós temos relatos, nós temos já na comunidade científica mostrando que as pessoas, uma vez doentes, elas podem, né, ter sintomatologia aí por pelo menos 5 anos. São doenças, né, articulares, né, são febres que podem aparecer vespertinamente, à tardinha. Então, tudo isso, né, são sintomas que estão aparecendo. E vendo mais, estamos vendo que os sintomas eles estão agravando. Muitos pacientes já estão relatando problemas hepáticos, né, problemas no fígado. Então, nós temos que ter maior cuidado, nós temos que realmente preconizar a prevenção. Eu estou conversando aqui com o superintendente de atenção à saúde e municípios da Secretaria Estadual da Saúde. E aí, antes da gente falar de Covid-19, sobre o uso de máscaras, queria só perguntar uma coisa. Você disse, olha, é sazonal, a gente já estava esperando esse aumento no número de casos de dengue e chikungunya. Mas aí eu tenho ouvido muito o seguinte, Erlon, por que nos 2 primeiros anos da pandemia, os números de casos de dengue e chikungunya foram baixíssimos e aí explodiu neste ano? É claro que eu tenho, por exemplo, uma desconfiança. Qual é a minha desconfiança? Que nos 2 primeiros anos, a maioria das pessoas estava em casa. Se elas estavam em casa, elas cuidavam mais da casa e não deixavam pontos de água parada, porque se eu fico 24 horas dentro da minha casa, gente, eu tô limpando tudo, até porque eu não tenho muitas opções de coisa para fazer, então eu vou limpar, eu vou tirar esses pontos de água parada. E como eu não circulo fora de casa, também não tenho contato com outros locais. Mas aí é uma impressão minha, queria que você falasse como técnico. Você está corretíssimo, Ari. Isso aí é uma das, né? Uma das. Realmente todos nós estávamos em casa, né? Então, estávamos cuidando no nosso ambiente. Tivemos tempo para cuidar das nossas plantas, tivemos tempo para cuidar do nosso ambiente. Muitas pessoas utilizaram para melhorar o seu ambiente doméstico. Então, realmente fizeram essa limpeza. E o outro diz respeito ao ciclo, né? Na verdade, os 2 últimos anos não era o ciclo que mostrava que iríamos ter uma dengue tão forte, que iríamos ter algumas variações do vírus. Então, tudo isso influenciou para que nós tivéssemos realmente um número mais baixo. E, claro, naquela época também, nossos municípios têm um outro detalhe, que é a questão da informação. Todos nós estávamos voltados para a questão Covid. Não que não foi comunicado. Nós fizemos, sim, paralelo à Covid, nós fizemos o trabalho, né, para poder verificarmos a dengue. Mas realmente observamos que nestes 2 anos nós tivemos aí um ciclo diminuído, né, do aparecimento do vírus. Então, esses fatores eles fizeram e contribuíram para que nós tivéssemos números reduzidos nesses 2 últimos anos. Muito bem, agora vamos falar da Covid. Os casos aumentaram, nada assustador, mas aumentaram. Mas mesmo assim, o COI decidiu manter a flexibilização do uso de máscaras naquelas cidades que já atingiram 60% com as 2 doses, né? Fala para mim dessa realidade da Covid hoje, Erlon. A verdade, Ari, na verdade existem indicadores, né, que nós trabalhamos. Todos nós pudemos ter passado ao longo desses 2 anos informações do tempo, né, de internação, informações da porcentagem de pessoas internadas em leitos clínicos, em leitos de UTI. Tivemos as informações quanto ao número de casos novos, né, o aparecimento de número de casos. Tivemos aí as médias móveis, né, de 7 dias, de 14 dias e também tivemos, né, o número de óbitos. Então, todas essas informações, elas são balizadas, elas são criadas a partir de estudos científicos. Neste momento, estamos sim observando, né, um aumento do número, mas nós não chegamos ainda aos indicadores estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde para que
novas medidas sejam tomadas. Nós estamos, sim, no aumento, mas esse aumento ele está dentro do padrão de controle, né? O que nós queremos dizer é isso. Mas seguimos, sim. Se hoje eu tenho um caso, amanhã eu tenho 2 casos, então eu já tive aí um aumento de 100%. Então, isso, estatisticamente, para a epidemiologia, já sim, já acende um sinalzinho de alerta. Então, não é porque nós não conseguimos identificar que um município digitou no seu sistema, né? A exemplo que nós tivemos aí dentro do nosso estado. Nós estamos informando 1, 2 casos, mas nós já sabemos de municípios que estão tendo 46, 56 casos. E eles já digitaram no sistema oficial. Só que quando digita no sistema oficial, eles precisam fechar aquele caso. E para fechar o caso, precisa-se de tempo. A pessoa precisa passar pelo tempo da doença, precisa se curar ou, infelizmente, ir a óbito. Então, só assim o Sistema Nacional fecha o caso. Mas, dizendo para a população, a epidemiologia, ela trabalha com dados estatísticos exatamente para corrigir essa possível, que não é falha, mas para corrigir essa questão, é uma questão apenas matemática, de estatística. Então, nós trabalhamos com dados estatísticos exatamente para que a gente não tenha que esperar um sistema nacional, uma coisa que possa ter uma falha. Então, a partir do momento que nós temos um caso e que no outro dia nós temos 2 casos, ali a gente já observa que teve um aumento de 100%. Então, ali já acende, né, a nossa luzinha vermelha, ali a gente já tem ali um critério a mais de vigilância para que a gente possa realmente adotar medidas. E o que é que o Estado está fazendo? O Estado está fornecendo testes para os municípios, para que os municípios possam realizar seus trabalhos. Qual é o trabalho? Estou tendo caso a mais, vou começar a fazer uma busca ativa na região. Vou identificar os casos, vou ver os comunicantes, vou avaliar como está a minha vacinação. Então, na verdade, Ari, existem as medidas, né, de flexibilização da máscara, já utilizando a porcentagem da 3ª dose, né, da dose de reforço. Então, nós utilizamos aí um critério de 60% para flexibilização das máscaras quando, né, do município com o atingimento de 60% da sua dose de reforço. Mas, o que é que nós queremos agora nesse momento? Todos nós assistimos, o estado do Piauí está aí, campeão em vacinação em primeiro lugar, tanto da primeira como da segunda dose. Já estamos muito próximo de chegar a 70% da dose de reforço. Estamos muito próximo novamente de sermos o primeiro estado campeão em dose de reforço e precisamos continuar esse trabalho. A população nos atendeu, a população entendeu que é importante a vacinação, que nós coloquemos o nosso calendário vacinal em dias, porque é com isso que a gente vai fazer o quê? Barrar o aparecimento de novas variantes. O vírus, ele está aí tentando se modificar o tempo inteiro. Então, fazendo a nossa vacinação que a gente vai barrar, claro, com isso, o aparecimento de novos casos. E olha, Erlon, eu falei 60% dos municípios, o município tem que ter 60% com as 3 doses, as 2 regulares mais a dose de reforço, não apenas as 2. E eu quero registrar também que o Piauí tem a maior cobertura vacinal para a influenza do Brasil. O estado chegou a 54,6% da população alvo da campanha já vacinados, ficando empatado com Minas Gerais. Os dados são do Localiza SUS do Ministério da Saúde. A meta é atingir 90% do público. E a coordenadora de imunização aí da CESAP, a Cássia Barros, lembra que, embora o Piauí tenha um percentual para a influenza maior que a cobertura geral, a adesão às campanhas de vacinação precisa aumentar, porque a gente precisa chegar a 90% do público-alvo. Também o secretário estadual da Saúde, Neres Júnior, destaca que a marca é muito boa. Tá aí, a gente está mostrando agora a cobertura vacinal por unidade da federação. Piauí e Minas Gerais são os primeiros colocados com 54% ambos, tá? Inclusive acima da média nacional, que é 44%, mas a gente precisa atender ao apelo. A campanha contra a influenza, ela foi prorrogada até o dia 24 de junho, e ela é destinada a crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes e puérperas, povos indígenas,
professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas e população privada de liberdade. Erlon, muito obrigado, tá, pelas suas informações, pela sua disponibilidade. Até a próxima. Até a próxima, Maria. A gente vai estar sempre à disposição. Maravilha, até mais.